Ano, então, pode ser? Vamos sim, então, primeiramente, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Muito obrigada aí aos nossos queridos palestrantes, a Paula, o Michel aí, o pessoal da Nielsen, né? E o pessoal aí de Minas, os mineiros nos prestigiando. Agradeço a todos vocês. E acredito que vai ser uma tarde muito proveitosa, de muito aprendizado, passando também para convidar aí o pessoal, que o nosso próximo evento a gente tem, além do Carrinho Águas, né, dia 17 aí que premia os nossos fornecedores queridos do ano. Temos também dia 25 de novembro, então, um encerramento de ano aí do Águas Jovem, um evento super bacana que está sendo preparado com muito carinho, vai acontecer no Tecnopuc, na sede lá da Foral. Então, convido a todos vocês já para anotar aí na agenda os próximos eventos e nos seguir nas redes sociais, ali no Instagram do Agas Jovem, e ficar de olho aí, que a gente tem muita programação legal aí, e estamos programando um calendário bem legal também para 2026. Com a palavra, o nosso executivo aí, o Bruce. Obrigado, presidente. Obrigado, né? A gente está muito feliz em voltar a ver alguns amigos aí. Estou vendo alguns amigos, inclusive, de Minas Gerais aí, certamente prestigiando o Pedro, né? E todos esses craques que vão estar nos trazendo, dividindo conteúdo conosco. A gente está bem motivado, né? Uma nova fase aqui da Águas e iniciar as ações do H Jovem com um webinar que vai agregar valor aí para os nossos colegas do setor. É muito importante. Então, sem mais delongas, vou convidar uma das estrelas da nossa companhia aí, né, que vai nos brindar com seu conteúdo. A gente quer agradecer muito a ele, que já tem mais de 20 anos de atuação aí em varejo, né, embora seja um jovem, como todos nós aí. Diretor-geral do Web Jasper, fundador da Amo Varejo, está com um prédio novo lindo lá, que eu já vi, né, Michel? Top Voice do LinkedIn, né? É um cara empreendedor, tem muitas soluções de inovação para otimizar a gestão de supermercados aí. Cara, é craque, todo mundo conhece aí, né? Então eu queria convidar para iniciar. A gente vai primeiro ouvir os nossos speakers de hoje falarem, e depois a gente abre para perguntas e para um bate-papo. Vamos iniciar com nada mais, nada menos que o Michel Jasper, um dos maiores especialistas de varejo do Brasil. Bem-vindo, Michel. Obrigado aí, Bruce. Agradeço demais do convite. Agradeço aí a participação de todos também que estão nos ouvindo. E é muito bom estar aqui falando com vocês, ainda mais sobre essa data que é tão importante para o varejo, né? Que a gente está aí, está chegando hoje, já podemos dizer que os dados já nos dizem que é a nossa terceira melhor data em termos de ações do ano, ficando atrás apenas aí do Natal e Ano Novo, podemos dizer assim, aquela janela de fim de ano, e Dia das Mães. Então, a Black Friday ela vem aí realmente com muita força, principalmente no varejo supermercadista, que vem incorporando essa cultura da Black aí nos últimos anos e tem feito muitas ações interessantes aí a nível Brasil, né? Então, o varejo brasileiro já incorporou a data, já sabe trabalhar muito bem com essa data, né? Então, é algo aí que vem crescendo muito no Brasil. E aí, pessoal, o que eu preparei aqui para vocês, tá? Preparei não, eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu quero dar 5 dicas para vocês terem muito sucesso na ação de Black de vocês. Eu tenho certeza que nesse momento vocês estão se preparando a loja, fazendo algumas ações no ponto de venda. E eu vou trazer 5 dicas aqui para vocês para, para incrementar essa data para vocês. E eu também vou falar sobre 5 erros que normalmente a gente comete nessa data, porque por mais que a gente tenha muitas coisas que a gente pode fazer que dá certo, tem algumas coisinhas que a gente faz que às vezes que é errado e acaba fazendo com que essa data com que a nossa estratégia ela não aconteça conforme a gente planejou. Francisco, quanto tempo a gente tem aqui, quanto cada bloco, só para mim me organizar aqui? De 20 a 30 minutos, Michel. Se puder ser sucinto aí, 30 minutinhos tá bacana. Não, perfeito, serei bem objetivo aí com o pessoal, tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos falar primeiro de 5 acertos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, planejar o mix que você vai fazer a ação de Black Friday com muita antecedência, tá? Na verdade, vocês já deveriam estar com essa data planejada no calendário de vocês, tá? E já com toda essa estrutura pré-pronta para Black. Isso é um ponto muito importante, tá? Então,
preparo para Black, ele tem que acontecer muito antes, ele tem que acontecer cerca de 2 a 3 meses antes ali da data oficial. Preparar as ofertas, negociar com fornecedores, né? Inclusive, a segunda dica, ela justamente engloba isso, tá? Negociar cedo com os fornecedores. Inclusive, se você tem um calendário sazonal e promocional, a Black ela já precisa estar sendo planejada lá desde o início do ano, dentro do calendário sazonal e promocional de vocês. Então, essa é a primeira dica, tá? Você preparar isso com antecedência. Para preparar isso, você precisa estar de olho no seu histórico, entender como foi a última ação, aonde você errou, aonde você acertou, quais produtos deram certo, quais produtos não deram certo da sua última ação. Então, ou seja, pegar todo o histórico de dados que você tem, principalmente lá do seu RP, e fazer uma boa programação, tá? Então, esse é o ponto principal aí, que é uma pré-preparação, tá? Então, o máximo de antecedência anterior, colocar isso no planejamento. É como eu falei, se você já tem um calendário promocional e um calendário sazonal, você já deve estar com isso bem planejado e deve estar trabalhando nesse ponto. Outra dica, criar experiência dentro da loja, tá? Não basta simplesmente você fazer as promoções, colocar lá dentro da sua loja um encarte promocional da Black. Você precisa sim ambientar sua loja para essa ação, mudar a identidade visual das suas redes, mudar a identidade visual do seu site, deixar ele com cara de Black para realmente você entrar no clima e entender que realmente você tem ações de Black Friday funcionando na sua loja. Então, a comunicação do ponto de venda ela é muito importante, tá? E muito varejista erra nisso. Simplesmente faz um encarte, faz algumas promoções mais básicas e não consegue trazer essa visão de Black incorporar dentro do seu negócio. Então, a Black é aquele período onde você vai mudar a identidade da sua rede social, você vai mudar lá a foto de perfil, você vai mexer no seu site, você vai decorar sua loja, você vai preparar todo o ambiente para receber o cliente, você vai criar uma experiência dentro da sua loja ali. Outra dica é você se preparar, é você fazer a omnicanalidade, tá, pessoal? Só para explicar a vocês o que é a omnicanalidade, é basicamente você integrar os canais. Omnicanalidade é diferente de multicanal, tá? Às vezes a gente confunde um pouquinho isso. O multicanal é eu vender em diversos canais. Então, eu consigo vender no digital, eu consigo vender no físico, eu tenho teleentrega. A omnicanalidade é quando esses canais eles realmente se complementam e eles realmente se conversam. Então, a Black de vocês, ela tem que ser, sim, omnichannel, tá? Então, você vai precisar montar ali toda uma estrutura para que todos os seus canais, eles realmente comuniquem que está acontecendo uma ação de Black. Então, o seu e-commerce, como eu falei, as suas redes sociais, as suas promoções, a sua ambientação, todos os seus canais de venda têm que estar bem trabalhado nesse ponto. E, claro, o mais importante é vocês medirem o resultado. Cerca de 80% das ações do varejo hoje, em termos de promocional, em termos de ação, elas acabam não dando o resultado esperado para o varejista. Por quê? Porque normalmente a gente não mede, a gente não se prepara. É aquilo que eu falei da gente verificar o nosso histórico anterior e montar a ação em cima desse histórico. Acabou o histórico, eu vou lá, eu vou medir, eu vou fazer uma ação e aí sim eu vou colher esses resultados. Então, essas são algumas dicas básicas aí para você trabalhar na Black, tá? Outro ponto, preparar sua área de trade para ações de Black Friday. Então, como eu falei, você precisa ter isso incorporado no seu calendário promocional, no seu calendário sazonal e ter esse seu alinhamento com a indústria, tá? Então, as ações de Black, elas já entram lá no teu calendário promocional e sazonal e a área de trade, ela já vai trabalhando para criar ações, positivações de loja, negociação de espaço, ações no PDV. Então, o trade ele tem que estar dentro disso. Assim como o gerenciamento de categoria, tá? Então, quando você faz uma ação de Black, a sua loja ela vai precisar refletir isso no ponto de venda. Então, o GC ele vai aumentar o espaço da gôndola, ele vai organizar os contratos do espaçamento com os fornecedores parceiro, a sua gôndola vai se transformar por um período onde os produtos de promoção eles irão ter mais espaço, eles ganharão mais visibilidade dentro da loja, tá? Então, esses são alguns pontos que você precisa ter atenção para que sua Black Friday realmente dê certo e seja sucesso. E quais são os erros mais comuns que a gente começa, tá? Primeiro, pensar que a Black Friday é somente uma ação para a gente queimar margem. Esse é um dos principais erros que a gente comete, tá? A Black ela pode ser sim uma ação promocional onde você ganha margem,
O varejo ele tem que aprender a trabalhar com produtos onde você vai, sim, fazer ações promocionais para atrair o cliente, mas se você não preparar o seu PDV adequadamente, você vai ter, sim, problemas de rentabilidade. Lembre-se sempre, tá, pessoal? O objetivo de uma oferta, de qualquer oferta que vocês façam, é atrair público e gerar fluxo para a loja. E esse público e esse fluxo, ele vai complementar o ticket através de ações que vocês têm dentro da loja. Então, fazer cross-merchandising, fazer boas ações de cross-selling por toda a loja de vocês, montar estratégias de complemento de margem. Então, quando você faz um encarte de Black Friday, se você colocar 20 itens, 50% desses itens vão ser itens que você vai queimar margem e os outros 50 serão complementos de margem. Então, você vai conseguir complementar esse ganho. Então, a Black não é só para queimar margem, tá? Não é só para atrair aquele comprador de oportunidade. Ele realmente é para o cliente vir até a loja, atrair fluxo e você fazer uma boa ação ali para fazer com que o seu cliente compre mais. Cross-selling, preparar o seu check stand, fazer ações, principalmente nos perecíveis, onde você tem um ganho de margem maior. Então, é uma boa época para você fazer as ações de Black, fazer uma feira de padaria, fazer uma ação forte nos perecíveis para atrair o cliente. Outro erro muito comum que a gente comete na Black, tá? Outro erro muito comum. Fazer promoção somente de produto encalhado, tá? Muito varejista encara a Black Friday como apenas uma ação para produtos que são encalhados no depósito. Então, a gente pega tudo aquilo que a gente tem maior volume, tudo aquilo que não girou, e a gente vai lá e joga ele para uma promoção. E esse é um dos maiores erros que a gente comete, tá? Se o produto ele já não está girando, não é simplesmente o preço que vai fazer ele girar. Tudo bem que pode até ser uma estratégia para você fazer em alguns itens-chave, mas, no geral, não é assim que funciona a Black. A Black não é só para desencalhar o que você tem no negócio. A ação de Black ela precisa ser extremamente estratégica, alinhado com a indústria, com os seus parceiros, para que você realmente coloque produtos em promoções que sejam vantajosos e competitivos para o cliente, que ele veja vantagem nisso. Então, esse é um outro ponto que você tem que ter muito cuidado e que a gente erra muito. Falta de comunicação clara no PDV. É como eu falei anteriormente, a tua loja ela precisa estar toda ambientada. Ela precisa ter uma comunicação visual muito forte. E às vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente faz ações de Black muito simples e o cliente entra e não consegue entender o que a gente está trabalhando e que realmente aquela é uma ação de Black Friday. Então esse é outro erro aí muito comum que a gente comete no varejo, tá? Outro ponto, cuidado com a Black Fraud. O cliente ele percebe muito quando a gente faz a famosa Black Fraud. O que é a Black Fraud? A gente pega um produto, a gente simplesmente coloca ele como uma ação promocional e, na verdade, a gente acabou não fazendo uma ação promocional. O cliente ele percebe isso quando ele entra na loja de vocês. Por mais que o varejo cometa esse erro com muita frequência em exposições, na Black Fraud isso fica mais evidente. O cliente ele normalmente decora alguns preços que ele quer comprar e ele percebe quando você não fez a rebaixa que você está prometendo fazer, não deu o desconto que você está prometendo fazer. Eu já vi varejista, por exemplo, anunciar que produtos com 50% de desconto. Aí você chega na loja e ele já tem alguns produtos chaves ali que o cliente sabe o preço e não está nem perto de 50%. O cliente percebe isso e isso acaba queimando um pouco a imagem de vocês. Tá? O cliente ele monitora. E não é só no digital que o cliente monitora, tá, pessoal? É muito normal antes da Black, hoje em dia, a gente lá vê um produto que a gente está de olho, a gente printa ali ou salva o preço dele antigo e fica monitorando. Aí, às vezes, os e-commerce fazem o quê? Eles sobem um pouco o preço antes da Black e depois na Black eles botam no preço normal, abaixam muito pouco. O cliente ele percebe isso. O cliente ele tem uma percepção de preço muito forte, principalmente itens chaves, que são os itens que vocês vão fazer na Black Friday. Então, tem que ter esse cuidado na hora de expor, tá? E uma dica extra, falando dessa parte, você tem que cuidar que tudo que você tem dentro da sua loja, que você está expondo em volume, você vai passar uma sensação de oferta. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o cliente ele vê uma ponta de gôndola na loja de vocês, ou quando ele vê uma pilha de produto, ele automaticamente associa aquele volume maior de mercadoria à oferta, à oportunidade de negócio. Então, quando você tem uma pilha, uma ilha, uma ponta na entrada da loja com os seus produtos ali com preço cheio,
por mais que você não está promocionando aquilo, é simplesmente um ponto extra, ele acaba encarando como uma oferta enganosa. Então você tem que ter esse cuidado também, tá? E aí, claro, uma outra dica aí que você tem que ter muito cuidado nessa Black é a ruptura de loja, tá? A ruptura ela tá batendo níveis recordes no Brasil. Nos últimos meses, em algumas regiões, ela chegou a bater 13%. Então, ou seja, a gente tem uma ruptura muito alta. Então, você tem que cuidar para justamente não se queimar aí nas suas ações de Black com a ruptura de produto, tá? Como a maioria de vocês aqui é do Rio Grande do Sul, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês entenderem como é alarmante essa questão de ruptura, tá? Hoje a ruptura média no Rio Grande do Sul, tá? De acordo com estudos e de acordo com monitoramento, até que a gente faz aqui na empresa, com todos os clientes que a gente atende, a ruptura média no varejo, hoje supermercadista no Rio Grande do Sul, ela está em média de 10,8, tá? Em alguns meses ela chegou a atingir 11,5. Então a gente está dizendo o quê? Que vocês têm mais ou menos na loja de vocês, se vocês estão na média do estado, em torno de 10% de ruptura, quase 11%. Essa é a ruptura de vocês, tá? Porém, o varejo no Rio Grande do Sul ele tem uma curacidade de estoque um tanto baixa. O que é uma curacidade de estoque? É aquela diferença que a gente tem do estoque físico para o estoque do estoque físico nosso para o nosso estoque sistêmico. É o nosso estoque real que a gente chama. Hoje o varejo no Rio Grande do Sul ele tem uma curacidade de 83, 82, em alguns meses até bate um 84% ali. Significa o quê? Que 84% do nosso estoque ele está certo e 15 a 16% ali ele está errado, podendo chegar a 18 dependendo da região. Então, olha só, eu tenho uma ruptura de 10 a 12, a 11 aqui, 12, e eu tenho mais uma curacidade de estoque de 80. Então, ou seja, eu estou mais ou menos, tá? Com quase 20%, quando não estou com 20% dos meus produtos em ruptura, seja por acuracidade de estoque, seja por ruptura de loja. Ou seja, é um grande problema que a gente tem. Então, a ruptura ela é um problema do varejo hoje muito sério. E quando a gente fala de uma ação como a Black, como o fim do ano agora, se você está com um nível de ruptura muito alto, o produto vai faltar na gôndola, o produto vai acabar, e aí o cliente realmente vai se sentir em alguns momentos até enganado ali, porque o nosso planejamento ele foi ruim. Aí eu volto para a primeira dica que eu dei. Planejamento de compra com máxima antecedência, tá? Planejamento de compra com máxima antecedência é muito importante. A gente, inclusive, agora está numa época, tá? Em que vocês, varejistas, estão montando o planejamento estratégico de vocês. O varejo, normalmente, final de novembro, ali, início de dezembro, alguns até no próprio início agora do mês de novembro já, começam a montar seu planejamento estratégico. E no planejamento estratégico de vocês, vocês precisam ter os calendários promocionais e sazonais de vocês. Então, se para essa Black você não se preparou tanto, você não montou uma estrutura tão robusta, entenda que você ainda pode fazer isso na próxima. Então, você deve começar desde já. Então, o seu calendário promocional e sazonal do próximo ano, ele já tem que incorporar Black. O que um bom calendário promocional e sazonal tem? A data de início que você vai começar a fazer as compras da sazonalidade. E muitas vezes ela é 2 meses a 3 meses antes ali da data sazonal. Então, isso precisa estar no calendário de vocês. Então, esse é um erro que o varejista comete, mas dá para vocês consertar. Óbvio que a gente tem muito produto em loja, a gente pode fazer muitas ações com o que a gente tem, mas é sempre importante planejar. O maior sucesso que vocês vão ter na Black, com certeza, é fazendo um planejamento bem feito no início do ano, estratégico, corretamente, para a Black de vocês ser um sucesso, tá bom? Pessoal, então essas são algumas dicas aí que eu queria dar para vocês, algumas dicas e alguns erros mais comuns da ação de Black, tá? E estou aqui à disposição, depois se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar aqui participando, tá bom? Cisco, obrigado aí, estou à Valeu, disposição. Michel. Obrigado por dispor do teu tempo precioso aí, por estar conosco, né? O que é legal, né, pessoal, que a gente procura sempre fazer isso na Agas, na Agas Jovem. O Michel é um cara que é um consultor reconhecido, é um empreendedor, mas já trabalhou também em supermercado, né? Então a gente sempre faz questão de trazer pessoas que têm vivência em chão de loja, né? E igualmente a Paula, igualmente o Rubens, aí são pessoas que já trabalharam em supermercados, além de agora atuar diretamente no setor, emprestando seu conhecimento aí como consultores e com suas inovações. Então, não sei se a gente pode passar para o Rubens agora, né? Que também é um convidado que nos honra muito aí, que esteja conosco, né? O Rubens Costa, que é gerente de negócios da Nielsen Company aí. Também tem
11 anos de experiência em pesquisa de mercado, né? Entendeu? Indústria e varejo, mais de 13 anos atuou também no varejo, passou pelo grupo Carrefour, né, Rubens? Perfeito, perfeito. Atuou nas áreas de inteligência de mercado, marca própria, promoções, sortimento, né? Então, o cara que tem muita experiência também, a Nielsen sempre nos brinda com muitos dados importantes aí, né, que nos ajudam a esclarecer também a tomada de decisões, tanto nessas datas especiais como no dia a dia da nossa gestão. Por favor, Rubens, se puder passar contigo agora. Obrigado por estar Tá conosco. ótimo. Bruce, obrigado pelo convite. É uma honra para a gente também estar aqui com vocês. Para mim, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente pode, de alguma forma, contribuir com vocês. A ideia é trazer um pouco de como vem sendo a Black Friday ao longo desses últimos anos, principalmente pós-pandemia. E aí, como o Jasper terminou um pouquinho antes, aí eu vou aproveitar esse tempo. Também espero finalizar em 30 minutos, tá? Eu vou colocar aqui na tela. Eu consigo. Me avisem se estiverem vendo a minha tela, por gentileza, que aí eu não Estamos sim. consigo ver isso. Entrou bem. Obrigado. Perfeito. Deixa eu só achar meu mouse aqui. Perfeito. Então, como eu falei, a gente vai trazer um pouco de informações sobre a Black Friday aí 2025. Para fazer aqui só, falando um pouco de Nielsen IQ, ela é uma empresa que tem mais de 1 milhão de pontos de venda no varejo brasileiro, né? A gente trata muito a questão da confidencialidade das informações e imparcialidade. A agenda, a gente vai falar um pouco de cenário macroeconômico, como que está o Brasil nesse momento, as dinâmicas de Black Friday, e aí a gente vai separar isso em 2 momentos, onde a gente vai tratar de alimentos, que a gente fala de FMCG, e quando a gente fala de tech and durables, que são os bens duráveis. E depois disso a gente vai entrar numa onde a gente se dá essa dinâmica, qual é a região que melhor se encaixa a Black Friday, quando acontece o evento, a gente vê também que vem no momento lá no passado que tinha uma pegada muito mais de era na semana, no dia 28, às vezes de novembro, e agora a gente vê que isso vem se alongando antes da Black Friday. Quanto de promoção, preço a gente consegue ver que tem de aumento, principalmente a parte promocional, e quais são os produtos que a gente tem essa dinâmica. Também a gente falar um pouco de cenário macroeconômico, acho que todos vêm acompanhando a questão, esse cenário, a inflação em alta. Tivemos aí no final de 24 até uma inflação de 4,5, chegamos em abril a 5,53, hoje estamos a 5,17. A gente está com a taxa de juros de 15% ao ano, então o crédito acaba ficando cada vez mais caro. E o que vem ajudado, de alguma forma, o câmbio, que no final de dezembro de 24 estava a 6,19, hoje está em torno de 5,32. Então, isso acarreta também um problema muito complicado, que é o quanto meu bolso, né, o quanto eu tenho de dinheiro para manter o meu carrinho de compras cheio, continuar comprando o que eu gostaria de comprar ao longo do mês. E dito isso, existe uma preocupação muito grande do consumidor brasileiro. E essa preocupação chama-se inflação. Então, quando a gente fez uma pesquisa, a gente realizou uma pesquisa perguntando quais são as top 10 preocupações dos consumidores. Essa pesquisa já vem sendo feita ao longo de alguns anos. Aumento de preço de alimentos é o principal motivo, né, a principal preocupação desse consumidor. Entra agora, nesse ano, a crise. Rubens, Oi, desculpa te interromper, eu acho que o teu slide ele não está passando. Não sei se tu está não está trocando ele, passando? mas não, ele está parado. A gente está vendo, na verdade, não a tua apresentação, mas sim o slide Aqui. aberto, assim. Acho que tu botou no modo apresentar, mas quando tu compartilhou a apresentação estática ali. Tá, então deixa eu fazer o compartilhamento de volta. Obrigado por avisar, porque como eu não estou Mas, vendo vocês, eu não estou vendo, acaba que agora aí, parei o agora a gente está teste, no sexto. Agora sim. Agora está indo em todos os slides. Agora, quando for trocar, a gente agora já vai vendo está aqui. perfeito. Eu vou fazer uma troca, foi? Nada como ter um cara ligado à tecnologia junto aí. Obrigado, Obrigado, Michel. De nada, de nada. que bom. E a gente vai no speech, vou passando, se ninguém avisar, acabou não vendo. Então, ótimo, obrigado, Jasper. Então, agora a gente vê também uma preocupação
quando a gente fala de crise climática. Então, as pessoas se deram conta que se tem muito calor, ou se tem muito frio, ou muita chuva, como teve inclusive no Rio Grande do Sul, existe sim um impacto muito forte, seja no valor do produto, seja a falta desse produto no mercado, enfim, e a recessão econômica. Mas um ponto também que a gente achou interessante, que essa pesquisa, esse entendimento de inflação, as pessoas também estão buscando. A gente teve um comparativo de maio 24 a janeiro 25, duplicou as pesquisas quando a gente fala de inflação. As pessoas querem entender o que é inflação de fato. E aí, focado nessa questão da inflação, eu tenho aqui um dado importante, que isso é muito importante para o varejo, o entendimento, que 64% dos consumidores afirmam saber os preços dos produtos e nota quando há alteração. Então, o Jasper comentou da questão do Black Fraud. Então, isso é super importante. As pessoas, os consumidores, estão muito mais atentos à questão de preço. Por quê? Porque o bolso está curto, o dinheiro, a grana está curta, né? A gente tem 82% das pessoas fazendo lista de compras para ir. Então, para eu conseguir fazer essa compra, eu vou deixar o supérfluo de lado. Compro o essencial. 62% das pessoas seguem um plano e 63% falam que o orçamento está muito restrito, está complicado. Então, gente, nesse cenário, a gente tem que tomar algumas atitudes. E aí a Nilce também fez um estudo. Esse estudo é muito mais amplo. Eu trouxe para vocês aqui os 4 segredos do consumidor brasileiro para manter o carrinho cheio. E o primeiro deles é bem interessante, que começou a migrar o consumo para categorias correlatas. O que isso quer dizer? A gente começa a ter uma migração, por exemplo, deixa eu colocar meu laser point. A gente tem aqui uma água de coco, as pessoas começam a migrar para isotônico, chá pronto, que é um preço menor. A bebida, a vodka, as pessoas começam a migrar para bebida não alcoólica, para mistura alcoólica. O café em pó, que estava muito caro, começam a migrar para o café solúvel. O leite condensado para mistura láctea. O desodorante para colônia. A água, o alvejante sem cloro para alvejante com cloro. Buscando ter a mesma, né? Eu tenho a sensação de estar consumindo o mesmo produto, mas de uma maneira que eu possa economizar. Então, são categorias correlatas que dão a sensação ao consumidor que ainda estão conseguindo colocar no carrinho que ele colocava no passado. Segundo ponto, segundo segredo, a busca de opções, de inovações. E quando a gente fala de inovação, é algo que consiga equacionar o valor do produto, e quando eu falo valor, é valor reconhecido, e o preço também. Então, lançamento, gente, isso aí é um pouco mais voltado para a indústria, obviamente, mas no ano de 25 já foram feitos quase 40 mil lançamentos, né? Lançamentos, inovações que estão acontecendo ao longo do ano. Teve um saldo entre entradas e saídas de produtos de 2.500 produtos. Então, assim, a ideia aqui é como que a gente pode, nesse cenário, inovar com o produto. Então, exemplo, eu posso ter um produto com uma embalagem menor, pode ser um caminho. A gente também tem estudos e informações que traz que o low price acaba sendo uma opção. Então, produtos baixo preço é uma opção para ter no sortimento do varejo. Então, às vezes o varejo está muito preocupado de ter o produto líder e alguns produtos importantes, uma cauda longa de sortimento, mas é importante também ter esse produto low price, de baixo preço. O terceiro é uma parte bem importante, que eu acho que isso vinha sendo falado muito na fidelidade do brasileiro, seja a marca, seja o varejo, e eles começam a mudar isso, porque 62% dos lares, então nessa pesquisa, que a gente tem uma pesquisa de consumidor, de painel de domicílios, 62% desses lares afirmaram que priorizam o preço independente da marca. O que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que se precisar trocar a marca por conta de preço, isso vai ser feito. Antes isso era algo que não era tão pensado. Óbvio que quando a gente fala de uma fralda, a gente pega algumas categorias que são mais focadas em beleza, cuidados com criança, etc. Isso não é tão alto. Isso já cai para 25%, 30%. Mas em algumas categorias, quando a gente pega, se a média aí, dos lados, a gente tem categorias, 80% das pessoas poderiam trocar de marcas. E outras 57% desses lares dizem também que trocariam de loja caso essa loja que ele costuma ir não tem promoções que os agrade. E aí tem um quê de percepção. Pode ser até que ele faça alguma coisa, mas se ele viu uma promoção melhor, seja na TV, seja no online, seja em outra rede varejista, ele vai trocar. E por último, a questão de
hoje obter, ou melhor, ter muitos canais de compra disponíveis. Então a gente está falando desde um autosserviço, a gente vai falar aqui nesse caso específico de cash and carry, do atacarejo, a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de bares, a gente está falando de lanchonete, a gente está falando de farmácia, drogaria. Então, hoje, o cash and carry ele tem um papel muito importante para sustentar esse consumo, e a gente vai ver que em categorias básicas, a gente vai ver que isso também acontece muito forte na Black Friday. Então, dando esse apanhado geral do cenário macroeconômico, a gente vai entrar em finas dinâmicas de Black Friday. Então, um ponto aqui que eu queria trazer para vocês é que existe aí uma nova forma de pagamento, que foi falada aqui em abril, que seria o Pix parcelado. Hoje, né, até 24, melhor dizendo, nós tínhamos a maior concentração de compras no cartão de crédito parcelado. O Pix vem em segundo lugar, então 53% das compras eram Pix no cartão de crédito parcelado. O Pix à vista com 23% e depois o cartão de crédito à vista. Então, esse novo método de pagamento pode sim dar alavancar ainda mais as vendas dessa Black Friday de 2025. Isso que a gente que a gente entende ser um drive aí de crescimento para essa Black 2025. E falando propriamente da Black, e aqui a gente está falando de 24 versus 23, eu quis deixar esse FMCG, Fast Moving Consumer Goods, que nada mais é do que alimentos, bebidas, higiene e limpeza, beleza, e o TD, que é o Tech and Durable, que são os bens duráveis. A gente está falando aqui de linha branca, linha marrom, pneu e etc. Daí para frente eu quis trazer só, aí a gente vai sempre estar no azulzinho, no laranjinho, falando cada um deles. Quando a gente fala de FMCG, eu estou falando de autosserviços, atacarejo e farm. Apenas canal offline, ok? Então, quando a gente vê, a gente está falando na semana da Black Friday, está falando de um faturamento de 15,2 bilhões de reais, com crescimento de 27% de volume 20. Quando a gente olha no mês, a gente chama de November, Black November, ou November Black, a gente tem 64 bilhões de vendas só no alimentar, com 11% de faturamento a mais e 3,5% de volume. Esse cenário para o Tech and Durable ou para os bens duráveis é um pouco menor. Na semana a gente está falando de 7 bi. Quando a gente pega o mês de novembro, a gente fala de 20 bilhões. E aí, gente, tem um que a gente vai ver lá na frente de antecipação também das compras, tá? Então, quando eu pego a BF, efetivamente, sim, ok, tem uma venda, e uma venda que vem crescendo ao longo dos anos. Então, versus 23, cresceu 12% e 14% em volume. Quando eu pego o mês de novembro inteiro, a gente falando de 20, crescendo 12 e 8,5 em volume. Qual que é o ponto aqui que a gente consegue já ter Quando eu falo de Tech and Durables, seja na semana ou seja no mês, é batido. O crescimento é muito parecido. Quando eu vejo nos alimentos, né, bebidas, existe uma preferência específica para a semana do Black Friday. Então, isso não acontece em todo o mês de novembro. E aí, falou também, o Jasper comentou sobre sazonalidade, a gente vê também que hoje, tirando aí Natal e Ano Novo, a Black Friday, seja no FMCG ou seja no TD, ela é uma das principais sazonalidades. Então a gente tem uma barra aqui com os faturamento em bilhões e uma indexação da sazonalidade média do ano. Então, a maior sazonalidade que a gente vê de Black no canal de alimentos é a Black Friday, com 27% a mais. E quando eu olho para o canal de TD, isso é maior ainda. A gente está falando de 134% a mais de vendas nesse período, pegando a sazonalidade média versus a sazonalidade do Black Friday. Então, de fato, hoje, quando a gente fala de Black Friday, temos sim um trabalho sendo bem feito, diga-se passagem, aqui no FMCG, em alimentos, mas quando a gente olha para o TD, né, para os duráveis, isso é muito forte. Gente, agora vamos falar um pouco de onde, quando, quanto a gente gasta, quando a gente compra, o que a gente compra na Black Friday. Então, para a gente começar, a gente falou, tá bom, vamos entender, porque hoje existe uma pegada muito forte das compras online. Isso não tem discussão. Mas ainda assim tem pessoas que preferem comprar na física do que no online. A gente foi querer entender isso. Quando a gente fez essa pergunta, quase 40% das pessoas responderam que a loja está na rota dela. Então,
ela não compra pela internet, não tem esse hábito, alguns não confiam ainda na internet, apesar de ser uma coisa que já não deveria acontecer mais, mas as pessoas ainda têm esse receio. 40% compram por conta disso. Mais 28% porque vão ao shopping e aproveitam a compra. E, por último, prefiro ver o produto de perto do que comprar pela internet. Hoje eu estava num cliente de pneus e ele me perguntou como estava a questão do online para a compra de pneus. Existe sim uma crescente muito significativa, mas pneu eu não preciso pegar no pneu. Falar, vou pegar nesse pneu, é isso que eu quero. Mas quando você vai comprar algo que seja, e aí alguns exemplos, seja uma linha branca, seja uma geladeira, seja uma TV, as pessoas têm ainda essa curiosidade. Um tênis, principalmente quando a gente fala de roupa, vestimenta, as pessoas têm essa curiosidade ainda de tocar, ver se fica bem no corpo, se a geladeira é o tamanho que ele quer. Então, isso ainda é algo que faz com que as pessoas ainda comprem nas lojas físicas, né? E eu achei interessante trazer isso para vocês. E quando a gente fala de canal, como eu havia comentado, falando de alimentos, o canal Cash and Carry ou Atacarejo, como as pessoas costumam falar, é o canal que mais, de fato, traz o protagonismo para a semana da Black. Então, antes era muito focado em autosserviços, farma a gente vê também que tem até uma certa no índice da nacionalidade, 16% a mais de venda, mas quando eu olho para o Cash and Carry, efetivamente, ele é o cara que faz com que essa Black seja ainda maior do que já é. Temos alguns pontos importantes, a gente vê que o Cash and Carry cresce no Brasil hoje em torno de 33%. Então, ao longo dos anos, vem crescendo. A gente tem um histórico de 22 para cá, onde a gente vê crescimentos assim de 30, 68%, se me falha a memória, de cash and carry, e que quando vocês peguem algumas regiões, isso acaba sendo um pouco maior, algumas bem menores. No Sul isso não é tão forte, mas no Rio Grande do Sul, até por evento que nós estávamos aí da Agas, a gente tinha aí um número de 66%, que era bem significativo. E quando a gente olha, a gente vê que essa estratégia do cash and carry, fazer esse trabalho específico na Black Friday, ao longo dos anos, quando a gente compara desde a Black de 21 com a Black de 24, a gente está falando de que o cash and carry tinha uma importância para esse evento de 34% e hoje ele chega a 42%. Então são quase 9 pontos percentuais que saem efetivamente do autosserviço. E a contribuição para o crescimento do canal é de quase 60%. Então, dentro de FMCG, o drive de crescimento está sendo as lojas de atacarejo. E quando eu vejo isso por região, a gente vê que a região Nordeste é a região que mais cresce em volume, essa barrinha escura, azul escura, mas também é a mais que contribui para o ganho. E quando eu vejo a importância das regiões, também o Nordeste, em novembro, no mês completo, ele tem uma importância de 18%, na Black Friday, na semana da Black Friday, de 20%, e hoje, no year to date, então a gente não tem ainda a Black Friday aqui contida, já é de 18%. Só perde aqui para o interior de São Paulo com relação à importância. Então, para a FMCG, o resumo é: cash and carry é super importante, a região Nordeste é um dos drivers de crescimento desse canal efetivamente. E quando eu isolo, pego cada um dos canais, a gente vê que o Nordeste aparece aí para o Cash and Carry, que a gente acabou de comentar. Tive o interior de São Paulo ajudando muito o autosserviço e vê Farma com o Nordeste. Aqui essa barra é a contribuição que tem para o crescimento nesse canal e aqui a importância do canal. Então vocês podem ver que na maioria das barras azuis, o crescimento é maior do que a importância. E é isso que traz o diferencial. Então, esses canais e essas regiões são, assim, a pilar para o crescimento da Black Friday, especificamente aí dentro de cada um desses canais. E quando a gente olha para a T&D, a gente tem hoje... Desculpa, deixa eu tomar só água. A gente vê hoje, pegando uma evolução desde 2021, é o maior faturamento, ou melhor, foi o maior faturamento em 2024, com 20 bi. Volume também na Black November de 20,3 milhões de unidades vendidas. Isso resultou num ganho de mais de 12% em faturamento, sendo que 18% veio do online e 5,5% do físico. Aqui já mostra um pouco o quão forte o online acaba aparecendo nesse momento de Black Friday. Ainda assim, pessoas resistem à compra, mas a gente vê que
o aumento de volume aqui não é a importância do canal, né, online ou offline, é o quanto cresceu de faturamento nesse período, 24 versus 23. Além disso, no volume também isso é bem significativo, 15% no canal online e 1,3% no físico. E para a gente olhar agora também para a região, a gente vê que T&D tem a região do sul do país vem muito forte aqui na contribuição do ganho, de 26%, contra o crescimento em vendas em volume de 22%. E a gente vê as regiões que mais contribuem, né, as regiões mais relevantes para o evento de T&D, norte e centro-oeste e o sul do país. A gente tem outras regiões, como o interior do Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, e o próprio interior de São Paulo, com quase 15%, mas de fato, e o Nordeste com 17% quase, a gente vê que o Sul e o Norte e Centro-Oeste contribuem bastante. Agora a gente vai falar um pouco do quando. Quando começa esse negócio de Black Friday, no final das contas? Opa. Quando a gente pega, separei aqui os dois momentos de alimentar e momentos de bens duráveis, e a gente vê que no bem durável, a gente vê que a partir aqui são semanas, tá? Que é o Cyber Monday, Black Friday, semana -1, -2, -3, assim por diante. Aqui a gente tem uma particularidade que para T&D, na semana -3, já começa a ter um aumento na compra desses produtos. No ano passado, a gente viu que 70% dos consumidores deveriam usar o 13º para fazer a compra, né? Isso foi uma pesquisa do Google. E agora a gente tem uma coisa bem algo particular nessa questão. A gente tem o 13º, que seria pago dia 30 de novembro, que vai ser um domingo, provavelmente seja antecipado para sexta. Então a chance dessa antecipação ser bem positiva e aumentar esse gasto é grande. Então a gente espera aí para uma Black um pouco maior do que já foi em 24. E aí a gente consegue também fazer uma comparação por ano das semanas. Então, aqui a Black Friday, a semana anterior, a 2 e a 3. Existe uma concentração em FMCG, não é algo tão concentrado. Tem sim o BF, a Black Friday sendo importante, mas eu tenho aqui um Cyber Monday também, e aqui não pega dezembro, tá? Então finaliza esse Cyber Monday e a gente vai até esse ponto, que também é responsável por boa parte da venda. Então, Black Friday lá em 21 era 20,8% das vendas e hoje é 23,6%. Agora, quando a gente olha para os bens duráveis, para a Tech Durable, esse cenário já foi de 40% em 21, mas ele é bem representativo. Em 24, 30% das vendas estão sendo efetuadas na semana do Black. Mas ainda assim a gente vê uma certa, vamos dizer, em toda semana tem sim uma certa parcela, uma importância importante para a Tech Durables. Além disso, a gente também foi entender, tá, beleza, a gente tem a sazonalidade, tem esquenta do Black, tem o Black e tem a questão do fim de ano. Qual que é a importância dos itens promocionados nesse período? Então aqui na barrinha azul clara a gente tem as vendas com promoções e aqui na azul escura as vendas sem promoção. Em 23, na Black Friday, esses itens promocionados representavam com promoção 46% dessas vendas. Então, foi sim quando eu pego a variação, quando eu pego a importância desse 5,5 sobre o total de vendas, ele representa 46%. A mesma coisa acontece em 2024. Agora, os demais períodos, inclusive Natal aqui, Ano Novo, que a gente pega, você não vê uma promoção tão forte, tão pancada, como a gente vê na Black Friday. Então, sai totalmente do que é o natural. Então, as grandes promoções do Black Friday estão no Black Friday. A gente vê ao longo de novembro até o final de ano, não existe uma promoção tão grande dentro de alimentos. E quando a gente olha para o T&D, isso é maior ainda. A gente tem mais 50% dos itens na semana da Black Friday sendo promocionados. Isso seja lá em 23, como também em 24. Então, o índice promocional aqui é muito forte quando a gente fala de Tech Durables. Quanto a gente pensa aqui de onde gastar, etc. Eu tenho aqui um ponto que eu acho que é bem importante, quando a gente fala de redução de preço,
a gente vê que o canal que a gente quer, que hoje já é reconhecido como canal mais em conta, ele acaba tendo uma agressividade maior também quando a gente fala de promoção. Então, quando a gente pega aqui na própria Black, na pré-Black e na própria Black, apesar de estar parecido com o que foi feito em autosserviço de 23 e Pharma, ele é o maior canal, o canal que dá mais descontos, né, é mais agressivo na questão promocional quando eu falo de Black Friday. E quando eu olho em 24, o cenário não muda, até aumenta. E isso é o que a gente vê no dia a dia. As pessoas já têm essa percepção de mais barato para o canal atacarejo. Então, isso é uma preocupação que o autosserviço precisa ter. Existe a percepção, e hoje no canal alimentar, para a própria Black Friday também está sendo, e é o fato, né? Isso já é o que aconteceu. As pessoas estão indo buscar também promoções mais agressivas dentro do canal atacarejo. E quando a gente fala de percentual de promoção, e aqui é um dado bem importante, às vezes a gente fica muito naquela situação de tipo, tá, de 5 a 10% de promoção, né? Eu pego um item e vou promocionar ele de 5 até 10%. Quanto isso vai me incrementar de venda? Então a gente vê que eu tenho sem desconto aqui 43% dos itens e que fazem aí 10% de incremento nas minhas vendas. Então, se eu tenho 43 sem desconto, 57 são com desconto. E quando eu vejo os de 5 e mais, né, ou 5% e mais de desconto, a gente vê que eles são responsáveis por boa parte, 25, dá quase 60%, um pouco mais de 60%, de contribuição para as vendas incrementais. Então, acho que o grande ponto aqui é, posso fazer descontos com 30%? Pode, 40%. A gente tem que pensar na margem, obviamente, mas quando a gente pega acima de 15%, contribui para a venda, para ter uma venda incremental com 17%. E quando eu vejo de 5 a 10, esse valor é de 25%. Então aqui é um ponto importante para pensar em não torrar o dinheiro efetivamente quando for fazer uma promoção, ter essa consciência de quando a gente olha para o passado, a gente vê que efetivamente não é o maior desconto que vai te trazer maior venda incremental. E quando eu vejo isso em T&D, tem muita concentração assim de descontos até 15%. Então, essas duas primeiras barras aqui, em algumas categorias como games, vídeo, quase 85% desses produtos estão promocionados nessa linha de desconto de até 15%. A gente teve games aí com o novo videogame, o PS5, chegando também aí nesse momento, então teve um incremento razoável, mas a gente vê que portáteis, games e vídeo são os que tiveram um alto índice aí de promoção nesse período. E para fechar, quase fechando, a gente tem que entender o que está sendo comprado nessa Black Friday, tá? E aqui a gente está falando de forma geral, todas as categorias, mas hoje efetivamente as pessoas estão buscando. Aqui é a faixa azul, a intenção de compra, a intenção de consumo, e aqui efetivamente o que foi consumido. Então, quando a gente fez um primeiro momento, qual que é a intenção de compra que você tem? Eu quero comprar alimentos e bebidas na Black, quero comprar moda. O que foi efetivado, né? O que foi feito efetivamente? Então, 40% das pessoas compraram alimentos e bebidas, outras 28% compraram modos e acessórios. Isso não dá 100%, tá? Na verdade, ela pode ter comprado os dois, então ela pode ter escondido os dois. Mas aqui, para mim, o grande ponto é a gente tem 24% das pessoas ainda realizando compras em lojas físicas durante a Black. E 37% adiantaram as compras de Natal durante a Black. Então a gente já falou da questão da sazonalidade, mas cada ano que passa, a Black Friday está sendo para a gente uma antecipação do Natal, enfim, que é o momento que todos aí se presenteiam, e a gente tem essa antecipação sendo feita aqui na Black Friday, tá? De certa forma, está muito próximo do Natal e as pessoas aproveitam, uma vez que os descontos dados na Black são muito maiores do que a gente tem no resto, no finalzinho do ano. E quais são os produtos, basicamente, ou quais são cestas de produtos que a gente tem aí como os principais destaques, né, de ganho de relevância no período? A gente tem bebida, que é uma das cestas aí que mais contribui para esse movimento que está aqui. Na BF, 12,9% são de bebidas as compras, né, da cesta de bebidas como um todo. No final de ano é 14,3%, é um pouco maior ainda. E no Year to Date 10%, a gente traz aqui as principais categorias, né, um incremento, quando a gente pega um índice e a gente vê que 53% a mais de vendas em bronzeadores,
Fraldas descartáveis também aumenta consideravelmente, 34% a mais de vendas quando a gente compara com a sazonalidade, desodorantes, lenços umedecidos. E essa mesma análise voltada para o T&D, a gente vê que cesta de videogame, como eu tinha comentado, é o que apresenta o maior crescimento na Black 24, que foi o momento do lançamento do PS5. Então é algo que de fato bombou naquele momento. Foi feito o lançamento a ele próximo, mas na Black Friday eles de fato estouraram de vender. Mas a gente vê categorias também como ar-condicionado tendo um incremento muito forte, 207% a mais, se a gente comparar com a média. A gente tem fritadeira também com quase 280%, entre outros aqui, como caixas acústicas, consoles e televisores. Pessoal, então assim, acho que os principais achados desse material, e a gente, quando houver a Black, a gente vai atualizar isso, né, para a gente ter essa mesma base e continuar entendendo, inflação é algo que a gente precisa estar convivendo, é o fato, mas aí a gente tem algumas estratégias para reduzir os gastos dos lares, então, seja migrando de uma categoria para outra, seja buscando novos lançamentos. FMCG, que são os alimentos, eles ganham principalmente pelo canal atacarejo. É assim, algo que vem acontecendo e eu acho que isso não vai parar por aqui. Isso é uma tendência. E Tech Industrials vem através do online. Ainda assim, as compras do online não são as maiores, as pessoas estão começando a se acostumar com isso, mas é algo que vem acontecendo de forma recorrente. As compras de FMCG estão concentradas na semana da Black, é o fato, mas a gente vê que as demais duráveis a gente começa a ver desde a semana -3 ali da Black já acontecer as compras. Compras na nacionalidade de fato economizam, então essa questão de começar a comprar antes, na semana da Black ou até antes, e às vezes comprar a Black para não comprar o Natal, está acontecendo de forma consistente. As pessoas estão buscando comprar na semana da Black para justamente já fazer aquele, seja bebida, compra, já deixa ali para o Natal, ou outras compras para antecipar esse ano novo. Gente, da minha parte é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Aqui está o meu QR Code do WhatsApp. Fiquem à vontade se precisarem de alguma outra informação. Vou continuar com vocês aqui. Agradeço muito, Bruce. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Rubens. Muito legal os dados que tu trouxe aí. Ainda hoje eu falou em fritadeira, eu estava falando com um supermercadista aqui, gaúcho, que ele vendeu 600 air fryers em 4 dias, no último fim de semana aí, quinta, sexta, sábado e domingo, fazendo uma promoção queimou aí, diz que teve 400 consumidores que nunca tinham entrado na loja dele aí, né? Então, um produto realmente que está muito em alta, né? Ele queimou aí um air fryer e conseguiu 400 CPFs que não eram clientes aí. E esses 400 acabam conhecendo a loja e numa própria compra, numa próxima compra futura, pode levar a outras coisas e não só. É verdade. Isso Obrigado, é Rubem. importante. Muito Obrigado a legal. vocês. Acho que é bom. Bom, vamos continuar então, mais uma vez, com muita alegria pelos especialistas que estão conosco aqui, né? Agora teremos mais um expert aí que também é muito jovem, mas já tem 17 anos. Eu estava lendo o currículo dela, que não acreditei, 17 anos de experiência em trade marketing e varejo, etc., né? Queria dar as boas-vindas aí no nome da presidente Isadora e de todos nós do H Jovem aí. A Paula Pérez Valduga também já trabalhou aqui no Rio Grande do Sul na Companhia Zafra, teve uma carreira muito consolidada, estou no Grupo COC também, e agora está dando aula de trade marketing Brasil afora aí. A gente está muito feliz de te receber. Paula, obrigado por estar conosco. A palavra está contigo. Oi, Chico, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Isa. O que me conserva é isso aqui, ó. Acho que não sei se vocês viram, eu estava tomando, né? Porque eu sou gaúcha, né? E aqui, Não é o meu verdade, conservante. eu não estou com essa carinha. O meu conservante é aquele ali. Mas, de novo, obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada. Era uma expectativa que eu tinha em conversar com a Agas, por ser gaúcha, por ter a conexão, né? Apesar de ter trabalhado já aqui em Santa Catarina, no COC, no Angelone, mas trabalhei na Companhia Zafra, em Porto Alegre.
Então é muito legal dividir com o meu povo tudo que eu aprendi. É um momento muito especial estar aqui. Quero agradecer também o pessoal que está aqui, que eu estou olhando na câmera e eu estou vendo que está todo mundo equilibrando a agenda aqui, né? O pessoal está no trabalho, tá se dividindo. Obrigada por estarem aqui. A gente tem mais de 70 pessoas, eu acho que é isso, né? 74 pessoas. Obrigado por estarem aqui. E eu acho que o que eu vou fazer agora é um complemento, né? Eu tava ouvindo e anotando, assim. Então, o Jasper contextualizou muito bem, deu um monte de insight de Black. O Rubens veio mostrar dados e eu vou trazer um pouco de provocações aqui. Não tenho apresentação, vou sustentar na fala. E depois também estou aberta a perguntas a continuar, né? Acho que a grande maioria que está aqui já está executando a Black Friday. Mas se estão aqui hoje, no dia 4 de novembro, é porque estão para procurar algo a mais, o que pode estar faltando. Então, é isso que eu vou trazer aqui, né? Um pouco de ideias, um pouco de provocações. E aí vou dar um toque de professorinha aqui, então peguem papel e caneta, né? Para não perder a anotação, porque não vai dar tempo de fazer print da tela, tá bom? Enfim, a Black começou no digital, não sei se vocês lembram, mas isso aqui era de 2010, começou a Black no Brasil, e era só quem tinha muito eletro, né? E ao longo dos anos ela foi ganhando PDV, para nossa sorte, para o nosso benefício, ela foi crescendo para o chão de loja, né? Mas ainda hoje ela é muito aquecida pelo digital. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está sendo impactado pelo digital na Black Friday. E como o Rubens falou, depois vai lá no PDV e confere se é aquele produto mesmo. Todo mundo tem gravado o seu preço, mas é assim que ela começou. Então, começou no digital e a oportunidade dela hoje não está mais só no preço baixo, mas está na entrega mais inteligente. Aí, de novo, aqui parafraseando o Rubens, que falou até da inflação, como o cliente ele está estudando mais a inflação. O Jasper falou que o cliente ele já sabe o preço. Gente, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente decora aquele preço, porque a gente tem interesse real naquilo. Então, se vocês não estão fazendo estratégia de Black Friday no PDV, saibam que o cliente está fazendo a estratégia de Black Friday para ele mesmo. Então, é importante pensar com estratégia, pensar com mais inteligência, né? O cliente tem essa estratégia própria e não é o maior desconto que traz a maior venda, é o que ele entende que tem mais benefício, muitas vezes, tá? A Black é aquele momento que inverte a venda do mês e eu me considero varejista sempre, né? Uma vez varejo, sempre varejo, porque é o mosquitinho que pica e não temos o que fazer. E é aquele mês que, diferente dos outros 11 que sobram do ano, é o mês que ele não começa largando bem, ele acaba. Então, a gente vive aquela angústia de não começar no primeiro final de semana acelerando nas vendas, mas ter que aguardar o último final de semana do mês, a última sexta-feira do mês para que a venda aconteça. Então, é como é no varejo, né? É com muita emoção, tem que ter um coração muito bom, né? A decisão de compras fica para o final, fica realmente para o final, né? E é por isso que, de repente, aqueles dados que o Rubens falou de Nielsen tem tanta promoção, porque é o tudo ou nada. Para o varejista é o tudo ou nada. Ou ele faz lá, vai ser dia 28 ou 29 esse ano, né? Ou ele faz até o dia 28 ou 29, ou depois acabou novembro, só em dezembro para ele recuperar. E aí, chegando um pouquinho, então, na Black, no PDV, a gente monta muito ponto extra, a gente bota muitos produtos que puxam para o consumo, e aqui eu quero trazer uma reflexão de produtos que puxam para o consumo adicional na Black Friday, que são bebidas, higiene, limpeza, e apesar de serem categorias distintas, eles têm uma particularidade para o cliente final. É onde o cliente se estoca. E aí, quando eu falo cliente, eu falo de nós, né? Porque agora eu falo como varejista e como cliente. Então, a gente se estoca de desodorante, a gente se estoca de lenço umedecido, a gente se estoca de lava-roupas, a gente se estoca de bebidas. Então, pensem nisso, que o cliente vai levar para estocar. Não é o commodity, apesar de que se tiver uma promoção de um azeite de oliva, pode ser que haja uma estocagem também, mas é onde o cliente se estoca, né? Então, e também bazar eletro, que daí é mais a oportunidade, como o Chico falou aqui da questão da fritadeira, né? De lá comprar um produto que você precisa repor ou que você não tenha na sua casa. Então, é ou oportunidade ou a estocagem. Tem que equilibrar essa balança, tá? E vou trazer um pouquinho de cases de Black, que é o que a Black constrói. E eu acho que foi o ano de 23 ou 24. Aí, Rubens, se você tiver esse dado aí, você me alerta aqui. Que a Black foi muito feita por proteicos, que era quando a gente estava começando a ouvir falar
da bebida proteica. E foi o ano que muita gente se estocou de Iopró, eu acho que ainda não tinha Piracanjuba, não tinha nem Três Corações com proteicos. Não. E os clientes foram lá e se estocaram. Ou seja, eu puxo agora um gancho para Black Friday com produtos novos. É quando o cliente se abre para o novo e vai buscar algum produto novo para conhecer. Porque como a gente está naquele massivo de promoções, é quando o cliente vai lá para experimentar um novo, tá bom? Aproveitando aí desse ano, como eu fiz essa puxada do proteico, esse é o ano da INA. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, por conta das canetas emagrecedoras, que muita gente está utilizando, a população está perdendo massa, ela precisa repor. Então, ela precisa repor proteína, creatina, precisa de cafeína, porque você perde força, você perde energia, né? Então, é uma categoria de muita oportunidade, tá? Porque o cliente precisa, sei lá, acelerar essa recuperação, né, pós-exercício, e como apoio dessas dietas. Então, essas proteínas estão fazendo muito sucesso, estão em voga e com certeza vão ter muita procura nas lojas, tá? De novo, pensem no algo novo, pensem no algo fora. O Jasper falou de cross, então se é algum produto novo, bota com o que já está mais consolidado para poder gerar a venda e muitas vezes gerar a venda do produto que tem margem, que é benéfico para vocês, né? Vocês varejistas, para não ficar só naquele que corrompe a margem. E como reflexão, o que eu trago que é o que o varejo trata só como liquidação, ele perde o cliente que está buscando valor. Então, pensem nisso, que assim como o cara entra na loja para buscar a oportunidade e o preço, né, ele também entra para buscar o que ele pode encontrar de novo, o que ele tem de valor, o que ele tem de entrega diferente, tá? Levem isso para o PDV para vocês, porque não é só queimar estoque, é sobre também acender desejo, né? Trabalhem com os dados, ofereçam para o cliente o que ele gosta, como oportunidade, mas ofereçam também algo novo para ele poder descobrir. E para o produto novo, lembrando que esse tempo de decisão do cliente é bem curto, mas que ele tem um impacto, e esse impacto na marca é longo. Então, de novo, o que eu falei lá dos proteicos. 2022, 23, 24, eles deram um boom na Black Friday, e hoje eles estão num outro momento por causa da INA, né? E vão ter mais uma crescente. Então, aproveitem e descubram quem é o produto novo desse ano que vocês vão surfar essa onda, tá? Eu anotei aqui alguns outros pontos também que a Black, ela reforça muito quem só faz promoção e quem pensa com a estratégia, né? Então, pensem com estratégia, lembrem que o cliente está indo com estratégia na loja de vocês, não adianta transformar a loja só em produto barato, vocês vão sofrer depois para recuperar essa margem, pensem com inteligência, equilibrem o que é a isca para o cliente e o que é importante para vocês para desenvolverem categorias, coloquem junto, porque o cliente ele vai olhar a gôndola e ele vai pensar, eu vou ter uma vantagem de preço aqui, então eu não me preocupo com o desembolso nesse outro produto, tá? Façam esse equilíbrio e trabalhem com dados, né? Acho que muita gente tem aí ferramentas de dados para oferecer para o cliente o que ele gosta e essas sugestões. Isso é uma forma importante de fazer chegarem no cliente, tá? Eu trouxe aqui, então, como um resumo para vocês, para eu começar a entrar nos meus finalmente. Como vocês podem ver, eu falo bem rápido, né? De reflexão, então, que a Black, ela é super aquecida no digital, mas que ela não é só preço, ela é inteligência. Pensem nessas categorias de oportunidade, de hype, de momento, né? E também nas que são de abastecimento de estoque. Lembrando que quando eu falo abastecimento de estoque, não é o seu commodity, é o que o cliente se estoca, como eu conversei lá no início. É quando o cliente está aberto a provar algo novo, porque ele sabe que ele está tendo vantagens em uma cesta enorme de produtos, então é quando ele vai ousar experimentar algo na cesta dele. Então, não deixe produtos escondidos, não trabalhe só com o primeiro preço, trabalhem com o que é algo novo. Ofereça valor, ofereça desejo para quem quer provar o novo. E aí, quer ver um exemplo? E as mulheres acho que aqui conseguem concordar comigo, é shampoo. Para uma mulher desembolsar um shampoo novo, ela precisa ou ter um valor muito competitivo ou ter muitas indicações. Então, a Black é uma oportunidade, porque ela não vai gastar num shampoo novo, que daqui a pouco o cabelo dela não fica bom, né? Simplesmente porque ele está ali promocionando. Então, aproveitem essas categorias que depois pode gerar uma estocagem, né? Então, a Black, ela reforça, ela expõe quem só faz promo e quem usa essa estratégia. E
como dicas finais, acho que todos desenharam aqui com antecedência, né? Mas se eu puder dar uma dica de mestre aqui, é se planejem junto com as áreas. O comercial não faz a Black sozinha, o marketing não faz a Black sozinha, e o trade marketing não faz a Black sozinha. Eles três têm que fazer juntos. Porque se um não está junto, ou não vai haver comunicação, ou não vai haver execução do fornecedor, ou vai ter o preço e o produto vai estar lá na gôndola. Então, trabalhem juntos. Ainda dá tempo de chamar as áreas e de sentar na mesa e de desenhar em conjunto o que dá para fazer de diferente, tá? Mapeiem. Tem muita ferramenta que ajuda vocês a mapearem essa estratégia de Black Friday, desde mapeamento de pontos extras, de adesivagem, de mídia social. Usem isso como apoio para vocês comprovarem o que está acordado com o fornecedor e para depois comprovarem para ele, né, mensurarem para ele o que trouxe de resultados, para que nos próximos consigam trabalhar as próximas etapas, os próximos meses do ano. E o Rubens trouxe aqui um ponto de novo, que ele falou que foram 4.000 lançamentos de produtos esse ano, né? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o trade marketing, que desses 40.000 lançamentos no ano, né? Então, desses... Eu não estou te ouvindo, Rubens, estou vendo o que você está falando, mas não estou vendo. Isso. 40.000 lançamentos, isso aí. Isso é quase 40.000 lançamentos. O que eu vou puxar é coisa, né? É coisa. Tem que... E assim, a gôndola é única, né? A gente pode mexer no layout dela, mas ela é única, não cabe, se você parar para pensar hoje, não cabem mais 40.000 SKUs na sua loja. Então, eu puxo muito nessa sardinha para o trade marketing, porque muitas vezes você é impactado para comprar um produto novo, experimentar um produto novo, porque você viu ele numa rede social, porque ele estava num ponto extra, porque ele estava numa adesivagem. A gente tem o hábito de comprar sempre os mesmos produtos, e o trade dá essa provocada para o cliente experimentar algo novo, né? Ele que mostra o lançamento, né? Ele mostra algo que um influencer está falando, e aí o cliente tem vontade de provar também, então aproveitem isso. E para concluir, a minha reflexão final, antes da gente depois abrir para o pessoal que de Minas está aguardando e para as perguntas, é que o Natal a gente presenteia outras pessoas. Então, a gente vai comprar para outros. Na Black Friday, a gente vai comprar para nós. Então, a gente é muito mais generoso com a gente mesmo. É uma grande oportunidade para encerrar o ano bem, para encerrar novembro bem. Então, aproveitem a Black, que é esse momento que o cliente olha para si, ele se presenteia, ok? Gente, essas são as reflexões. Volto a palavra para você, Chico. Obrigado, Paula, obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu quero chamar de imediato aí, depois dessa trinca de especialistas aí, né? A gente tendo a sorte e a felicidade de ter alguns dos maiores especialistas em varejo conosco nesse webinar. Também vai ficar gravado depois, né, pessoal? Para quem quiser reassistir, tomar nota das coisas aí, a gente vai disponibilizar esse link. Vamos chamar agora os nossos amigos lá de Minas Gerais, né? O Pedro Henrique Fialho Miranda, que acabou de ser anunciado como o novo presidente da Ames Jovem, né? A partir de janeiro vai ser o presidente da Ames Jovem, dando continuidade nesse trabalho tão importante de renovação das lideranças do nosso setor de supermercados. Já esteve algumas vezes conosco aqui no Rio Grande do Sul, né? Atua lá no grupo Big Mais de Governador Valadares, uma empresa que tem muito a contribuir com todos nós. Quero agradecer muito, Pedro, desde o começo tu já te disponibilizou a estar conosco, né, nesse webinar, assim como o Michel, o Rubens e a Paula aí. Tenho certeza que o Pedro e a Cássio que trabalham também no grupo Big Mais, vão agregar muito para a nossa tarde. Por favor, Pedro e Cássio, tenham as considerações de vocês aí. Bem-vindos, obrigado por estarem conosco. Boa tarde, Chico. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizar a Agas Jovem por estar promovendo esse encontro. O VOL tem muito a contribuir com todos os jovens aí, sucessores. Está um pouquinho baixo, Pedro. Não sei se só para mim ou vocês estão ouvindo baixinho também. E aí, tá melhor? Tá me escutando melhor? Agora sim. melhorou. Obrigado. Então tá, beleza. Comi pouco hoje no almoço, mas é muito importante. Ficamos muito felizes em estar participando aqui com vocês e esse formato no qual vocês montaram aí, trazendo esses especialistas para falar sobre trade marketing, operação do Black Friday na loja. O Rubens trouxe muitos dados e informações
E agora que a gente vai fazer o fechamento de como nós fizemos o Black Friday nos anos anteriores e como que a gente vai fazer nesse ano. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para apresentar um pouco para vocês rapidamente do Big Mais, porque imagino que a maioria aqui não conhece. Estão conseguindo ver? Sim. Então tá. O Big Mais está aqui em Governador Valadares. Esse ano a gente faz 31 anos a empresa. Temos 6 lojas físicas, 4 restaurantes, um e-commerce, temos 2 centros de distribuição e um programa de CRM. O Big Mais ele se destaca aqui na nossa cidade por oferecer produtos de qualidade, serviço diferenciado, o programa de CRM que eu citei, e a única rede também na cidade que tem o e-commerce. Então, nós vamos falar aqui para vocês o que a gente fez, o que a gente faz, como que a gente consegue fazer uma Black Friday saudável para o nosso negócio, onde muitos negócios preocupam em vender barato, rasgar dinheiro. O Big Mais, ele desde o início se preocupou em como fazer uma Black Friday que vai gerar valor para o cliente, onde o cliente vai vir aqui sabendo que ele vai comprar os melhores produtos pelos melhores preços. Então, a gente não quer vender produtos low price, a gente quer vender coisas boas. Então, o Chico me convidou o Big Mais para estar presente aqui hoje com vocês. Eu achei super importante trazer a Karisten para participar conosco, no qual ela vai agregar muito, que é a nossa gerente comercial. Então, ela está aqui comigo e a gente vai falar aqui um pouco disso para vocês. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade, o convite aí de poder colaborar um pouquinho e aprender com vocês também, né? Eu acho que essa troca aí de informação ela é sempre positiva para o varejo, principalmente quando a gente pega regiões tão diferentes, né, e que a gente consegue aí agregar conhecimento e estratégia para o nosso negócio. Como o Pedro falou, né, achei legal que a gente ficou por último, porque a gente vai conseguir mostrar um pouco da prática, né? Tudo que foi falado e abordado aqui pelos especialistas. Então, eu trouxe bem resumido, nós trouxemos bem resumido aí alguns dos conceitos, né, e algumas características importantes de Black Friday. A gente que já tem trabalhado aí no varejo com essa data desde 2018 e que hoje ela é a data mais importante de venda, né, da rede. E o que a gente vem aprendendo aí ao longo desses anos e que a gente consegue trazer de benchmark para vocês. Primeiro ponto é construir o conceito da Black Friday. Muito se falou sobre isso, né? De trabalhar essa data não especificamente só no dia da Black Friday, mas de ir trabalhando isso ao longo do ano, e tem alguns motivos. Primeiro, porque a gente precisa construir um conceito em torno dela. Então, trabalhar somente produtos low prices não é o nosso foco, né? O Big ele tem um trabalho diferente, como vocês puderam ver lá no slide anterior. Então, o cliente, a gente já começa a criar essa percepção do cliente que, independente da sazonalidade, nós queremos oferecer qualidade, que é um dos pontos que a gente sempre prega aqui dentro do Big Mais. Então, trabalhar essa antecipação, trabalhar esse conceito com o cliente e até na negociação com o fornecedor, ela é muito importante, para que dentro do período, né, da Black Friday, de fato, a gente consiga ter produtos de percepção de qualidade com descontos perceptíveis dentro desses produtos. E não necessariamente que eu vou nichar a minha oferta em produto low price, né, em produto de preço, de valor agregado muito baixo. Então, eu trouxe aí um folheto, esse folheto foi de 2023, 2022, se eu não me engano, e ele contextualiza bem algumas coisas. Vocês podem ver aí que são produtos que têm percepção de qualidade, né? A gente trabalha uma cerveja premium, trabalha um café de melhor qualidade, não sempre low price, trabalha produtos de desejo, né? Uma Nutella, um tortilli, uma maionese Hellmann's. Então, um pouco da estratégia que a gente tem enquanto rede para que a gente consiga gerar diferencial. Trabalhar com prazo. É muito importante a gente entender que uma negociação de Black Friday ela não pode jamais começar nem no mês anterior. Tá? O nosso colega falou, né, o mínimo de 3 meses aí
Aqui a gente já começa essa construção a partir de junho, não só no sentido da negociação, mas no sentido do conceito, né? No início, no planejamento de estratégias. Então, a gente trabalha todos os canais, né? Dentro da comunicação com o cliente, né? Então, a gente faz um trabalho omnichannel, você vai ver que a comunicação ela vai para todas as redes, ela vai para o e-commerce, ela vai para a rede social, e isso é importante para que o cliente gere aderência. E com o tempo, com os anos de construção, o cliente já cria uma pré-definição sobre essa data. Opa, o Big Mais é referência em Black Friday. É lá que eu vou comprar os meus produtos, é lá que eu vou separar a minha oferta, porque eu sei que lá eu encontro produto de qualidade com desconto perceptível. Então, é importante a gente ter isso bem claro enquanto rede e conseguir transmitir isso nas nossas negociações, né? Que entra um pouco aí dessa definição de nicho. Os melhores produtos com os melhores preços, né? Eu quero trabalhar marca de qualidade, eu não quero simplesmente ter preço por preço. E nisso a gente consegue trabalhar também o valor agregado, né? A gente não faz somente volume, a gente consegue gerar um valor, uma massa de faturamento e, consequentemente, a gente consegue gerar uma massa de margem, já que a gente trabalha em produtos que conseguem ter uma percepção um pouco melhor de preço perto do cliente. E um ponto que foi muito importante citado aí é justamente o alinhamento com o time. Todo o time tem que estar muito coerente dentro da estratégia que foi lançada, né? Então, não é só pensar no comercial e no marketing. Eu preciso que toda empresa esteja trabalhando dentro do mesmo propósito. Então, seja o administrativo numa liberação de nota, né, numa urgência, numa priorização para que esse produto seja recebido, logística, principalmente, a gente sabe, né, o quanto a gente sofre aí com a malha logística brasileira. Então, precisa a logística estar alinhada, ciente da estratégia que está sendo montada, e principalmente a operação, né, gente? É um dia bem desgastante para a operação, então a gente precisa pensar no time que está ali no dia a dia com o cliente, que vai fazer a magia de loja acontecer. Então, é importante que esse conceito, esse alinhamento, essa perspectiva esteja alinhada internamente e que seja alinhada também, né, com os nossos clientes. Então, o primeiro ponto a gente precisa construir esse conceito para depois a gente levar isso para dentro da prática. A gente vai mostrar, o Pedro vai até mostrar um pouquinho aí das nossas execuções aí até do ano passado. Isso. Então, como a Karsten disse, e o Michel também trouxe para a gente aqui no início, essa comunicação, essa ação, o evento da Black Friday, ele tem que ser divulgado e comunicado com o cliente em todos os canais, que a gente chama de o Omnichannel, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente fez aqui nos anos anteriores, tá? Aqui alguns exemplos de enquetes, perguntas no Instagram, os posts que a gente fez no nosso e-commerce. O nosso e-commerce, ele não participa da Black Friday. O nosso e-commerce, ele participa apenas com Cyber Monday, que é na segunda-feira seguinte. Por que é uma estratégia do Big Mais trabalhar dessa forma? Porque o Big Mais, ele entende que ele quer trazer o cliente para a loja, para o cliente ver nossas ofertas, nossas promoções e ele enxergar valor naquilo que a gente está ofertando e disponibilizando para ele. No passado, nós já trabalhamos com a Black Friday no e-commerce e não tivemos uma boa experiência por dois motivos principais. Clientes que entravam na nossa plataforma de e-commerce para comprar só as promoções. Então, eram cupons, eram vendas sem margem, eram vendas que não eram saudáveis para o negócio. Então, a gente resolveu acabar com isso. E outro problema também que gerou é que o nosso e-commerce, como funciona? O cliente faz a compra, faz o pagamento e agenda o dia que ele quer receber a compra em casa. E nesse dia que o nosso time do e-commerce vai para a loja fazer a separação. Então, acontecia de muitos itens, quase todos os itens do folheto da Black Friday, vender na loja física e quando o nosso time ia para a loja fazer a separação, não tinha mais. Então, foi uma estratégia, vivendo e aprendendo, né? Então, foi uma estratégia que a gente resolveu mudar. Aqui está um pouco das redes sociais do Big Mais. A gente faz a divulgação no Instagram, Facebook, no nosso e-commerce, no site, através do CRM também.
Aqui alguns números do nosso Instagram, a gente está com quase 96 mil seguidores, no Facebook, 51 mil seguidores, e uma outra estratégia que o Big Mais adotou, não só para Black Friday, mas para toda a comunicação, as ações, eventos que a gente faz durante o ano, nós selecionamos algumas pessoas de influência digital na cidade e essas pessoas nos ajudam a divulgar tudo, inclusive na Black Friday também. Então, por exemplo, nós temos esse primeiro perfil, que é a Lua Meira, ela divulga tudo do Big Mais que tem a ver com rotina, maternidade, receitas e esporte. Por quê? Porque, por natureza, ela conseguiu essa reputação e esse reconhecimento na cidade, nesses segmentos que eu falei. Depois tem a Débora, que ela posta casa, mesa posta, receitas, café. E, por fim, tem a Bruna, que divulga um outro segmento. Então, com esse perfil de pessoas atuantes e engajadas, a gente consegue também atingir um número maior de pessoas. Aqui está um pouco também das divulgações que a gente fez nos anos anteriores, o nosso folheto da Black Friday, um exemplo aqui dos stories e dos reels que a gente posta no Instagram. A ornamentação de loja, a gente faz aplicação de adesivos na entrada de loja, na fachada, nas portas de elevadores, faz um uniforme especial para o pessoal que está na operação de loja vestir, que é essa camisa aí, comunicação visual, os adesivos que eu acabei de falar para vocês. Então, como a Carsten falou, né? É uma mega operação, é o dia de mais vendas que a gente tem, que o Big Mais tem no ano, é a Black Friday. Então, para agregar mais aqui na nossa apresentação, por exemplo, na Black Friday, a nossa loja abre 30 minutos mais cedo e fecha 30 minutos mais tarde, para proporcionar mais tempo para a gente conseguir atender mais clientes. E uma informação muito importante que vocês devem pensar é como que os nossos funcionários fazem as compras, uma vez que eles estão ali trabalhando a todo vapor no dia. Então, vivendo e aprendendo, né? Então, teve ano que nós abrimos a loja na sexta-feira mais cedo, apenas para os funcionários, mas não funcionou muito bem. Então, uma medida que nós adotamos no ano passado que funcionou bem foi divulgar para eles a promoção na quinta-feira à noite. Um dia anterior, eles tiveram acesso, né, às promoções e após a loja ali fechar, eles fazerem a compra na quinta-feira à noite. Então, isso é um pouco do que a gente faz e a Carsten vai trazer mais algumas informações aqui para vocês. E aí, só complementando um pouquinho do que o Pedro mostrou, né? A gente trouxe uma parcela aí do que a gente trabalha. A gente costuma trabalhar digamos assim, né, a curiosidade do cliente com as redes sociais. A rede social hoje é o grande, digamos assim, né, o grande peixe, né, do trade marketing, porque a gente consegue agregar vários públicos, várias gerações ali de uma forma barata, né? Você comunica com uma grande quantidade de pessoas. Você consegue nichar essas comunicações através de influência, através de patrocinados, através, né, de dark post, e de uma forma que a gente consiga ser efetivo e mensurar aí o engajamento, né, e a assertividade da forma da comunicação. Então, a gente começa a trabalhar essa curiosidade e essa expectativa do cliente, de forma que a gente consiga, de fato, ali provocar no cliente aquela sensação da impulsividade que contempla a Black Friday. A gente sabe que muitas compras de Black Friday, elas acontecem no impulso, né? E aí entra um pouco da estratégia que Pedro falou. Por que trazer o cliente para a loja, né? Porque é melhor que o fluxo de cliente esteja em loja. Porque através desse fluxo de loja, a gente vai conseguir, de fato, agregar margem dentro das exposições correlatas, né? Então, a gente colocou até aqui alguns pontos que são fundamentais e que são estratégias que nós aplicamos para que a gente consiga, de fato, aí, agregar rentabilidade dentro do negócio, né?
a criação de identidade, né? Então, através da própria influência, igual a gente falou, a gente tem trabalhado ali muito essa parte de saudáveis, como tem crescido essa parte, né, do health life, e como a gente tem pessoas falando para outras pessoas de produtos que nós queremos divulgar, né, produtos que nós queremos vender, a gente consegue gerar esse conceito. E aí, quando você vem com um produto desse, que ainda que não seja um produto de consumo de cesta básica, mas você gerou o desejo através de uma influência, quando você vem com um desconto em cima desse produto, você consegue gerar um desejo ali no consumidor. Então, é a partir desse momento que você consegue agregar dentro da estratégia. Então, você cria a identidade, né? Você entrega um custo-benefício para cliente na seleção de marcas e produtos, e não faz somente o foco no preço. O direcionamento operacional. Foi citado aqui a respeito, né, da seleção das gôndolas, quais produtos vão para a conta de gôndola, como é feita essa seleção. E hoje a gente tem um estudo, a gente tem pessoas que são focadas em fazer esse direcionamento operacional, inclusive por cluster de loja. Porque, às vezes, um determinado produto, né, que vai ser o capitão de categoria de venda, né, o produto que vai chamar o cliente para a loja, a gente consegue fazer uma exposição com um produto correlato. Então, às vezes, eu vou precisar vender um filé de peito, né, muito agressivo, com a margem muito apertada, mas do lado dele eu tenho uma exposição de um camarão que tem uma margem um pouco melhor e que eu consigo aproveitar aquele cliente e falar assim, opa, tá na promoção, tá do lado aqui, tá com placa, vou levar também. Mas aquele produto está ajudando a gerar uma rentabilidade que às vezes eu preciso perder em alguns produtos que são os proporcionadores de fluxo, né? A identificação de tendências é muito importante. A Paula falou sobre a primeira Black aí que veio com as bebidas, que foi em 2023. De fato, foi uma surpresa, um produto que, assim, nós particularmente erramos, né? Pedimos pouco, não acreditamos tanto quanto o produto poderia ter vendido. Ano passado, nós tivemos a experiência com creatina, foi um crescimento assim, absurdo, a gente chegou a crescer aí 500% de venda em volume em creatina, a gente não sabia do potencial que esse nicho tinha, né? Esse ano a gente já vem com um mix maior ainda nessa parte de fitness, né, de health life, porque realmente é uma oportunidade que o mercado está tendo, né? Está todo mundo mudando o hábito de consumo. Então, a gente precisa entender qual é a tendência, né? Qual é o comportamento do consumidor. E entender que nem sempre, como eu falei, o consumidor está buscando só preço, né? Não é só mais o arroz e o feijão, o leite. Claro que um produto desse é importante para você trazer o fluxo, mas o que você consegue agregar ali, gerar desejo dentro do consumo, né? Às vezes até de um cliente que não vai ser o consumidor final, mas ele é um shopper. E aí você pode aproveitar para poder conseguir rentabilizar o negócio. Outro ponto é justamente trabalhar produtos de valor agregado. Às vezes, no dia a dia, o cliente não tem oportunidade de comprar uma carne de primeira, né, uma picanha, um corte mais nobre, e a Black Friday é uma oportunidade para a gente conseguir trabalhar esse nicho de produto. Né? Você gera valor percebido de desconto numa carne mais premium, né? Às vezes é trabalhado hoje acima da casa dos 100, mas você consegue entregar esse benefício. E o consumidor já está predisposto a gastar, ele já sabe que ele vai gastar. Então, é o momento que você consegue ali gerar para ele um consumo que às vezes está fora do dia a dia dele, mas que ele tem um impulso de consumir, que ele já está predisposto a ter esse gasto dentro da Black Friday. E dessa forma você consegue agregar valor e rentabilizar dentro do negócio, né? A gente pode ver o exemplo ali, né? Do ano passado, a gente trabalhou a Heineken, que é um produto aqui que é um produto bem premium no sentido de cervejas, né? Não é um produto de entrada, não é um produto artesanal, mas é um produto que consegue agregar valor aí para o nosso cliente, que a gente tem um trabalho muito positivo aqui na região. A própria exemplo de categorias de cafés especiais, né? Vocês podem ver que elas entram dentro da Black Friday, cápsulas, bebidas proteicas, né, que foram trabalhadas aí com combos, e que é uma outra oportunidade, tá? Até descendo já para um dos pontos ali que foram colocados, que é justamente a gente conseguir trabalhar descontos em combos. O consumidor ele já está apto, ele entende o benefício do combo. E quando você trabalha o combo, você acaba gerando mais volume de mercadoria.
né? Já que você induz o consumidor a levar mais produto. Então, ano passado, a gente teve a experiência de trabalhar bazar também no combo, né? Utensílios aqui, que é uma categoria muito forte que a gente trabalha, o consumidor já criou o hábito de trocar a coleção de panelas no Black Friday, no Big Mais. É uma categoria que ela é um grande sucesso, tá? Ela é uma das capitãs de Black Friday aqui. A venda dela corresponde aí, basicamente, em torno de 20% da venda de Black Friday, então ela é muito forte. E ano passado a gente fez o teste de combo, né? A gente ficou um pouco receoso, porque o valor agregado é maior, mas foi um grande sucesso. Então, de fato, o consumidor ele está apto a levar mais de um produto, né? Ele vai querer gastar, e aí são formas da gente conseguir rentabilizar, né? Como no exemplo, aí a gente tem um combo ali de 3 panelas, que uma vai equilibrando a margem da outra. Então, às vezes, você perde um pouquinho de margem em determinado produto, mas você tem outro ali fazendo a recomposição. Então, é importante a gente ter estratégias que nos permitam aí fazer esse equilíbrio de margem ao longo das ações, né? Na montagem das ações. E, por último, a opção de marca própria, gente. Marca própria no Brasil ainda está engatinhando, né? Lá fora a gente tem redes de supermercados que já trabalham aí 70% de marca própria, às vezes até mais, se não me engano, na Suíça. Mas a marca própria, ela te permite rentabilizar mais, né? A gente consegue gerar aderência do consumidor para a marca própria, a gente pode ver ali, né, produtos que nós produzimos aqui, a margem ela já é mais saudável e a gente consegue ainda trabalhar essas ofertas aí de uma forma mais com maior rentabilidade, uma vez que a gente consegue ter custos mais acessíveis em relação à marca própria. Então, é uma oportunidade também para as redes conseguirem aí performar e rentabilizar um pouco dentro do negócio, quando a gente está falando aí de oferta de Black Friday. E um outro ponto muito positivo da marca própria é a fidelização, né? Porque nossos produtos de marca própria são todos produtos de extrema qualidade, não são produtos low price, e o cliente só encontra no Big Mais. Então, ele compra aqui e para ele ter o produto de novo, ele tem que voltar aqui. Gera o fluxo, né, Pedro? Ele Isso. precisa vir ao Big Mais comprar o produto que ele Isso. só encontra no Big Mais. É o fluxo contínuo. Então, a gente trouxe esse último slide aqui, né, para falar para vocês a importância de se programar. Falamos para vocês que a gente começa o planejamento do Black Friday em junho, ou seja, estamos falando aí de 6 meses de trabalho, de planejamento, relacionamentos com fornecedores, desenhando JBP e muitas outras coisas, vendendo espaço na loja, no folheto, para fazer um Black Friday saudável para o negócio e de valor para o nosso cliente. Então, trouxe aqui, né, algumas imagens para vocês de porta de geladeira, testeiras de loja que a gente faz. O Big Mais faz todo mês os clubes, tem Clube do Café, Clube do Vinho, onde a gente convida os principais clientes daquelas categorias. Por exemplo, exemplo, né? Clube dos vinhos argentinos. Então, a gente seleciona o nosso perfil de cliente de vinhos argentinos e convida para estar participando desses clubes. E o fornecedor que faz o custeio desses eventos. Então, é uma forma também da gente criar um relacionamento, estreitamento de relacionamento com os fornecedores e principalmente com os clientes. É muito importante a gente pensar, gente, né? Às vezes chega esse momento de Black Friday, né? Todo mundo quer negociar e o fornecedor já fica né, pé atrás, porque realmente é uma data que ela acaba apertando todo mundo, né? A margem dela é bem menor. A gente costuma cair aqui em torno de 10 pontos percentuais da média da rede em um único dia. Mas é importante a gente construir essa parceria ao longo do tempo, porque no momento de negociar com o fornecedor, você já tem ali uma relação de confiança, né? A gente estabeleceu momentos de ganha-ganha ali com o fornecedor durante o ano. Então, você já sabe que você tem um parceiro e, da mesma forma, ele já se programa para saber que precisa estar contigo também nessa data específica e sazonal. Então, é importante a gente pensar na Black Friday não unicamente como um dia, né? Mas
um compositor de um calendário. Por isso que eu até trouxe aqui, né? Nós trouxemos aqui um resumo ali do nosso JBP. A gente trabalha o JBP aí anual com a maioria dos principais fornecedores, então não é só a data de novembro, né? A gente tem aí outros 11 meses para trabalhar o negócio, para crescer o negócio, para trazer rentabilidade aí para ambos os lados e trazer diferencial para o cliente, para que essa data específica ela seja uma parceria desenvolvida, né? E que os demais meses aí trabalhados, eles componham aí a margem do todo, para que seja um negócio que seja bom para as três pontas, né? A gente consiga gerar diferencial para o cliente, consiga gerar um crescimento saudável com o fornecedor e consiga fazer a entrega do resultado, né? E é importante a gente também ter como métrica, e principalmente os gestores, né, mais da parte comercial, da gente trabalhar o Black Friday desde o início do mês, principalmente pensando em saudabilidade. Então, se eu sei que eu tenho um dia do ano que eu vou acabar reduzindo a minha margem, eu preciso fazer uma recomposição. Então, nós temos aí outros 29 dias para fazer essa recomposição. Então, é tomar muito cuidado. A gente sabe que a venda ela acontece muito forte na segunda quinzena, né? Como eu estava até conversando com o Pedro, essa primeira semana, passando aqui o final de semana do quinto dia útil, a próxima ela é um pouco mais devagar. Então, vamos tomar cuidado aí para aproveitar para rentabilizar. Porque a gente já sabe que o comportamento do consumidor vai ser mais devagar, ele vai se preparar para gastar mais ao final do mês. Então, vamos aproveitar para rentabilizar nesse primeiro momento, né, gerar uma gordura, né, de massa de margem, para a gente conseguir trabalhar aí a rentabilidade, né, de forma saudável na Black Friday, mas também gerando diferencial aí com os conceitos que foram pré-definidos. Acho que era basicamente isso, né? Então, após nossos amigos aí trazer um pouco da teoria, de informações, de dados, um pouco dessa mentoria, nós fechamos aqui com vocês, mostrando como que a gente faz na prática, os resultados que a gente está conseguindo gerar para o negócio, algumas ações também que a gente fez no passado que não deu tão certo. Então, se tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Sim, pessoal, espero que a gente possa ter colaborado aí com um pouquinho de conhecimento, né? Do que deu certo e do que não deu. E que possam fazer aí uma Black em 2025, 2026 aí de sucesso. Muito bom, Carsten, Pedro, obrigado por estarem conosco, contribuíram muito, né? Vi o pessoal anotando muito aí enquanto todos falavam. Então, todo mundo sai com muitas lições de casa. Vocês vão abrir para perguntas aí? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer perguntas para qualquer um dos nossos painelistas? Bruce, quero dar parabéns aí para o Pedro, né? Primeiro pela presidência aí da Amis e também pelas lojas e toda a apresentação maravilhosa, assim, impecável. Parabéns pela forma que vocês trabalham. Obrigado. É de admirar, né? Que eu aprendi que a gente não desinveja, que inveja é coisa ruim, então a gente admira o trabalho de vocês aí, impecável, a forma que vocês trabalham. Agradecer mais uma vez também. Acho que todos eles, né, Bruce, te deram insights aí muito valiosos para a gente. Acho que a gente sai daqui com bastante lição de casa para aplicar, mas também com muitos insights do que fazer. Esse foi o propósito da nossa reunião hoje, né? Digamos assim, da gente estar reunidos aqui hoje, é justamente para agregar aí valor, conhecimento e trocas. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, mas desde já queria agradecer aí todos vocês. Acho que não temos Perguntas, perguntas. alguém, pessoal? Aproveitem agora, depois Pedro, eu eu tenho não uma vou dar o pergunta telefone do sobre. Pedro para ninguém. Não, eu vai ter que dar sim. Como que vocês fazem daí com o e-commerce? Vocês fazem outra data? Vocês fazem, tipo, na segunda tu coloca os mesmos produtos que estavam na loja? Quais produtos daí tu trabalha no e-commerce? Tá bom, eu vou direcionar essa pergunta para a Karen sem responder, né? Nossa gerente comercial, ela vai ter mais propriedade para falar com vocês. A gente trabalha a Cyber Monday, né? A Cyber Monday no passado foi uma tendência, né, do e-commerce. Então, a gente aproveitou essa tendência para modificar a nossa estratégia mediante, né, os aprendizados lá negativos do passado.
E a gente trabalha as duas premissas. Nós temos hoje produtos focados para o e-commerce, até porque a própria indústria hoje já tem gerado esse movimento, né? Que é um nicho muito específico. O nicho do e-commerce ele tem um ticket médio maior, então a gente consegue trabalhar outros perfis de produtos, né? E também há produtos que nós trabalhamos correlatos que ficaram na Black Friday na sexta-feira. Então, a gente procura trabalhar os dois nichos. A maior parte, a gente procura trabalhar produtos de melhor rentabilidade com maior ticket médio, porque a gente tem um cliente desse perfil do e-commerce e a gente procura estudar o perfil do nosso cliente do e-commerce para poder ter ofertas nichadas específicas, porque a gente faz essa comunicação via CRM, via e-mail, né? Via push, porque a gente tem tanta parte, o e-commerce online quanto o aplicativo. Então, a gente procura trabalhar mais segmentado, mas há alguns produtos que a gente repete, porque são produtos que, de fato, são também de maior consumo do e-commerce. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Pedro, para Carlos, tem para o Michel, para Paula, para o Rubens. É isso aí. Só se tiverem entre si também perguntas, não se constranjam. Mas é isso, eu acho, então, né, presidente Isadora, cumprimos com louvor aí o desafio de trazer insights sobre Black Friday, né? Deixar o convite mais uma vez, dia 25/11, teremos nosso evento de fim de ano do H Jovem, então, aqui em Porto Alegre, já fiquem todos convidados. Agendem-se que depois nós vamos trazer toda a programação, vai ser a partir da tarde, né, com algumas palestras e terminar com happy hour no fim da tarde. Presidente, quer dar uma palavra final aí? Agradecer a presença de todo mundo, nos colocar à disposição aí como Agas, né, para qualquer dúvida e qualquer contribuição que a gente possa. Acho que é o nosso papel como associação é ajudar os supermercadistas, colocar à disposição para agregar valor, conhecimento na vida aí de todos nós, né? Assim como na minha, como supermercadista, minha equipe que também estava assistindo. Então, nos colocamos à disposição aí também para críticas, sugestões e pedidos de eventos e palestras. E convido vocês a nos acompanharem mais uma vez e ficar com a gente aí durante todo o ano de 2026, né? Já que 2025 está acabando, e desejar a todos ótimas vendas, que a gente possa ter muito sucesso aí na nossa Black Friday. Obrigado, Isa. Obrigado a todos. E lembrar também todos, convidar todos a seguirem aí o Michel Jasper nas redes sociais, no LinkedIn, o Rubens Costa da Nielsen, a Paula Pérez Valduga, né? Todos eles aí estão à disposição depois, continuam à disposição aí para interagir com vocês, bem como os nossos amigos do Big Mais, que são, são amigos de longa data aí. A gente agradece muito por estarem conosco. Obrigado, Pedro. Sucesso no Ames Jovem também aí, né? Um desafio enorme a partir de 2026. Obrigado, Carlos. Tem parabéns pelo teu trabalho aí no Big Mais também. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui, então. Obrigado, obrigado, Michel, obrigado, Paulo, obrigado, Rubens, obrigado, Pedro, obrigado, Carsten. Valeu, Bruce. Valeu. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boas Tchau, tchau. vendas. Pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Foi muito bom.